Olá, tudo bem? Eu vou começar uma série que envolve 4 aplicações. Uma aplicação back-end, que vai fornecer um serviço de API em .NET 6, em ASP.NET e C#. Vai usar o Entity Framework. E mais 3 aplicações front-end, 2 desktop e uma de web. Sendo que esta aqui vai usar o Net 6 com C# e o REST Sharp para consumir as APIs deste back-end. Aqui, a mesma coisa, só que vai usar a linguagem VBNet, e aqui é uma aplicação web com JavaScript e vai usar o Fetch para consumir essas APIs. O formato dos dados entre o front-end e o back-end será o JSON. E esta aplicação vai acessar um banco de dados de produtos no MySQL na versão 8. Então, eu vou começar a fazer tanto essa aplicação quanto esta e esta em paralelo. E somente mais tarde eu vou fazer a aplicação de JavaScript. Na descrição desse vídeo ou num comentário fixo, tem o link para você baixar o script desse arquivo aqui de MySQL. O nome dele é Estoque Treinamento. No meu caso, eu já baixei e coloquei na pasta Dados, SQL Script, esse é o arquivo. Eu vou abrir o MySQL Workbench, vou entrar no local Rust, então estou no MySQL Workbench. Aí, File, Open SQL Script e vou naquela pasta C, Dados, SQL Script e vou abrir aquele arquivo. Você vai na pasta onde você colocou. Então, esse é o script que vai criar o nosso banco de dados. É só vir aqui no Execute. Ele está executando. Aí, vou clicar no botão direito aqui, Refresh All. Está aqui o arquivo, foi gerado. Aqui as tabelas, tem esse arquivo de produtos. Aqui tem mais de 1000 produtos. Nós vamos usar esse arquivo aqui no nosso exemplo, nesse exemplo aqui, para fazer as APIs. Então, depois que você tiver o banco de dados, nós vamos iniciar uma aplicação. Abrir o Visual Studio 2022, criar um projeto. Eu vou deixar aqui Web API e C#. Vou selecionar esse, próximo. Aqui é o nome da aplicação. Qual aplicação? Essa daqui. A gente está começando por essa. Próximo. Aí aqui é o Net 6. Posso configurar aqui com HTTPS, porque na prática sempre vai ser um HTTPS. Quando for para produção, quando for para o usuário usar, geralmente vai estar isso daqui, HTTPS, e não só o HTTP. Criar. O Visual Studio iniciou uma aplicação Web API ou Web API, já com um exemplo. Eu vou executar. Então, ele inicia uma aplicação com o Swagger. Esse é o nome da minha aplicação, o nome que eu coloquei lá. Esta é uma classe que ele coloca como exemplo. A gente vai excluir depois, mas por enquanto, para a gente ver, ele só tem um endpoint aqui, que é o GET. Vou clicar aqui no Try e vou executar. E ele trouxe aqui o JSON. Isso aqui é o JSON. São esses dados que a API vai fornecer para as aplicações front-end ou para as aplicações consumidoras desta API. É o que aconteceu aqui. Isso são dados, né? É a data, a temperatura. Isso faz parte do exemplo dele, que é um exemplo padrão. A gente vai eliminar isso. Então, vamos parar aqui. Voltei aqui para a aplicação. Aquela classe que a gente viu era essa daqui. Nós vamos excluir essa classe. Ela está aqui. Pressionar o Delete. Ok. Aí ela vai ter aqui na Controller. Então, vou excluir. Não tem mais nada. Agora a aplicação está limpa.
Se eu executar, ele carregou novamente o Swagger e não tem operação definida, não tem nenhum endpoint, não tem API nenhuma para ser usada. Agora nós vamos instalar alguns pacotes para acessar o MySQL, para implementar o Entity Framework e também para converter cada uma dessas tabelas numa classe para a minha aplicação. Voltando aqui no Visual Studio, ferramentas, gerenciador de pacotes. Esse pacote já está instalado, ele é o Swagger, aquele que nós vimos as APIs quando nós executamos a aplicação. Cliquei no procurar, então o primeiro pacote nós vamos instalar é o Microsoft Entity Framework Core. Selecionei ele, marquei os dois, projeto, cliquei em projeto, ele marcou os dois, cliquei no instalar, ok e aceitar. Aí o próximo pacote é esse, Microsoft Entity Framework Core.tools, marcar e instalar. Mesma coisa, ok, aceitar. Mais um aqui, ó, Pomelo. MySQL. Pomelo Entity Framework Core.mysql. Marca os dois e clica no instalar. Ok? Mesma coisa, concluído. Para eu ver os instalados, eu clico aqui no instalado. Então tem esses daqui, ó. Nós instalamos esses três agora. Esse aqui estava instalado já desde antes. Então agora vamos fazer a primeira etapa, que é converter as tabelas do banco de dados para classes. Vou fechar aqui e vou aqui em ferramentas, gerenciador de pacote do Nugget no console, na primeira opção. Então está aqui, tem um PM, é o prompt da console. Agora nós vamos executar este comando aqui, ó. Scaffold, dbcontext, tracinho aqui, ó, dbcontext, sem espaço, aqui sem espaço, aqui tem um espaço. Isso aqui, até aqui, ó, até aqui, é a string de conexão. Então aqui, ó, o servidor, aqui, ó, é treinamento estoque. Como que eu sei que é treinamento estoque? Porque eu venho aqui, ó, é estoque treinamento, na verdade. Esse é o meu banco de dados. Localhost, o meu servidor. Então, voltando aqui, ó, é o contrário aqui. Estoque treinamento. Aqui você vai ter que pôr a sua senha real. Esse aqui, ó, é o provedor do banco de dados MySQL. É aquele pacote, faz parte daquele pacote que nós instalamos. Aqui, ó, Pomelo Entity Framework MySQL, é o que está aqui. Aí, a saída, ou seja, onde eu vou criar as classes correspondentes às tabelas deste banco de dados. Então, eu vou criar uma pasta aqui, ó. Cliquei o botão direito do mouse, adicionar, nova pasta. Eu vou chamar ela de Modules, pode ter qualquer nome. Só que veja, o nome que você pôr aqui é o nome que você vai pôr aqui, ó. Menos output dir espaço modules, que é esta pasta. E vou pressionar o Enter. Ele começa a trabalhar, gerando as classes e o contexto. Aí no final, ele deu aqui, ó. E voltou o prompt. Isso quer dizer que já criou. Vou fechar aqui essa janela. Então aqui, ó, eu tenho a classe produtos, a classe produtos categoria e a classe unidades de medidas, que corresponde à tabela produtos
produtos, categorias e unidade de medidas. Se eu olhar aqui, ó, nas colunas, que são os campos, tem o ID, o código, a descrição. Então, aqui, produtos. Aqui na classe, o ID, o código, a descrição. Eu tenho as mesmas propriedades que correspondem aos campos da tabela produto. Então, a classe produto está relacionada com a classe, com a tabela produto. E aqui, ó, estoque treinamento contest. Então, essa é uma outra classe que ele cria. Então, automaticamente, ele criou uma classe derivada de dbContest, com um construtor vazio e um construtor recebendo alguns parâmetros. Mas aqui embaixo, ele fez o relacionamento entre a tabela com a classe. Essa é a tabela de produtos e essa é a classe. Se eu olhar aqui, ó, a classe é produto, a tabela é produtos. A mesma coisa para os outros. A classe, a tabela. Tinha mais uma classe lá, o usuário, né? E aqui embaixo, ó, ele sobrescreveu o método onConfiguring, que é desta classe aqui. E de onde surgiu esse método? Ele foi derivado, né, dessa classe aqui, ó, dbContest. Aí aqui, ó, tem a string de conexão do nosso banco de dados. Servidor, o banco, a porta, o usuário, a senha. E aqui ele está dizendo, isso aqui pode tirar assim, que ele vai usar uma versão 8.0.25 do MySQL. E está falando aqui, ó, que eu deveria remover essa string de conexão para um arquivo. Nós vamos fazer isso depois. Vai remover para o arquivo app7. Já vai fazer já, daqui a pouquinho. Então, vou até tirar isso aqui, ó. Aí, aqui embaixo, ó, tem a modelagem entre a minha classe e o meu banco de dados. Então, ele está falando aqui, ó, que a minha entidade, a minha tabela, é a tabela produtos. Tabela produtos, aqui. Então, ele está falando assim, ó, qual é o tipo de caractere, o set de caracteres. Aqui, por exemplo, ó, é case insensitive. Isso tem a ver lá com MySQL. E aí ele está fazendo, ó, chaves estrangeiras, está relacionando a propriedade ID com a coluna ID da tabela. Está fazendo isso com todas as colunas e com todas as tabelas. Aqui já é a outra tabela. Está pegando a classe produto categoria e vai relacionar com a tabela produtos categorias. Você não pode tirar isso daqui. Beleza, então agora vamos passar isso daqui para o apping setting.json, que é um arquivo de configuração. Em qualquer lugar, você pode pôr em qualquer lugar, aqui no início ou no fim. Aqui no início ou aqui no fim. Eu vou pôr no fim. Então, eu pus uma vírgula aqui e vou pôr a string de conexão aqui. Então, está aqui minha string de conexão. Minha string de conexão é essa aqui, ó. Servidor, o mesmo que estava lá. O que eu fiz? Eu peguei esse cara aqui, ó, que estava aqui no contexto, onde o próprio scaffold gerou, e movi para cá. Copiei e colei. Bom, agora eu vou fazer assim, ó. Voltei aqui onde está o onConfiguring, que é na classe estoque treinamento contest, que é o meu contexto, é essa classe aqui, ó. Eu vou tirar esse método daqui. Ele funciona normalmente aqui. O problema é que não é seguro. Então, tirei. Só ele, mais nada. Agora, eu preciso dizer para a minha aplicação de onde está vindo esse banco de dados. Eu preciso ler esse app setting aqui. Essa string de conexão. E isso eu vou fazer aqui em Programs. Vou vir aqui, ó. Tem um comentário, isso aqui é ele que gera. Add service to the container. Eu vou colocar aí as instruções. Então, o trecho do código é esse aqui, ó. Eu coloquei esse.
O que eu estou fazendo? Esse método aqui, ó, getConnectionString dessa classe configuration, ele vai ler a string de conexão que está aqui em app.json, aqui. Por isso eu preciso pegar esse nome aqui, não é esse de cima, é esse aqui de baixo. Foi o que eu coloquei aqui, ó. Senão dá errado. Aí aqui, ó, essa parte aqui é o método. Esse aqui é o meu contexto. Meu contexto está nessa classe aqui, ó, que eu gerei junto com as outras classes, que era produto da categoria, que representa o meu banco de dados. Então, eu venho aqui no início, ó, public partial class. Então, é o nome da classe, esse aqui. Vou copiar e vou colar aqui. Aqui. Esse aqui, ó, eu copiei e colei daqui. Daqui, ó. Lembra que tinha um método aqui embaixo? Que eu apaguei, ó. Eu copiei isso aqui, ó. Eu voltei o método, mas vou tirar. Eu copiei essa instrução aqui e levei para cá. Observa quando abre parênteses, quando fecha parênteses. Tem vários parênteses, né? Que abriu aqui, fechou aqui. Aqui abriu aqui e fechou aqui. Senão dá errado. Eu vou apagar isso aqui de novo. Então, agora, eu já tenho tudo para fazer funcionar. Aí você vai me dizer, mas todo esse trabalhão aí, não podia ser uma coisa mais fácil? É agora que vem a parte fácil. Agora, eu vou criar os meus endpoints. E é aqui na controller que faz isso. Cliquei o botão direito, adicionar controlador. Aí eu vou aqui, ó, API, vou escolher esse terceiro aqui, ó, controlador, API com ações usando o Entity Framework. Ele vai fazer, ó, para criar, para ler, para atualizar e excluir. Cliquei no adicionar. Ele vai abrir esta janela. Aqui é a classe. Então, eu quero a classe produto, essa classe aqui, ó. Aqui, ó, é o meu contexto, só vai ter ele. Estoque, treinamento, contexto, que é esta classe aqui de contexto. E aqui é o meu nome do meu controlador. A controller que vai ser criada, vai ser criada com esse nome. Ó. Eu vou até tirar esse E aqui, ó. Ele colocou produtos. E vou clicar no adicionar. Está criando o controller. Então, ele gerou, ó, produtos controller. Ele gerou aqui, ó, na controller. Aí ele já tem os endpoints. O primeiro endpoint que está aqui, ó, tem o get. Eu vou executar. Então, está aqui. Eu tenho 5 endpoints. Isso quer dizer que na minha controller de produtos tem 5 métodos. 5 métodos de API. Vou clicar aqui no get para testar. Vou clicar no try e no execute. Terminou. Então, aqui está, ó. Esse é o JSON. Ele trouxe uma lista de produtos. Esse aqui é um produto. Aí, depois de baixo tem outro produto, vírgula, outro produto. Então, a API que estava aqui consultou os dados e devolveu um JSON. Fechar aqui, aí ficou os endpoints aqui. Tenho 2 get, mas qual é a diferença entre os dois? Esse aqui não passa parâmetro, esse passa o ID. Esse put passa o ID, que é o registro que vai ser alterado. Delete passa o ID, que é o registro que vai ser deletado. E o post é uma inclusão. Inclusão de um produto, no caso. Então, vamos ver esse get aqui, dessa API. Vou clicar no try. Ó, esse já pede o quê? Pede um ID. Vou colocar o 23, que eu sei que é um ID que existe na tabela de produtos. Cliquei no executar. E ele veio aqui, ó. É o ID 23, acabamento de plástico. Se eu voltar aqui, ó, o 23, acabamento de plástico. Vamos pegar esse aqui, ó, 26, é um adesivo. Volto aqui, ó.
26, né? Executa. Adesivo. Então, está feito aqui 5 endpoints. Eu vou parar a aplicação, não é preciso, mas eu vou parar. Voltei aqui para o código, para a aplicação. Eu fiz com o produto. Agora eu vou fazer com categoria. E em seguida, com unidade de medida. Então, aqui ó, em Controllers, tem que estar em cima dessa pasta. Cliquei no botão direito, adicionar, controlador, API, esse aqui do meio, que vai ter o criar, ler, atualizar, adicionar. Vou selecionar aqui o produtos categorias. Aqui só tem ele mesmo, só tem um DB Contest. Vai gerar controller produtos categoria. Vou adicionar. Ele vai gerar aqui o produtos categorias. Então, gerou aqui, ó, produtos categorias. Cliquei o botão direito do mouse novamente sobre controller, adicionar, controlador, API, esse do meio, vou adicionar, só que agora eu vou selecionar unidades de medidas. Unidade de medida, é a classe. Controladora tem um controller na frente. Mesmo DB Contest, unidade de medida. Vou adicionar. Aí ele gerou também aqui, ó, unidade de medidas. Eu vou executar. Agora a minha aplicação ficou assim, ó. Eu tenho 5 endpoints de produtos. Aí eu tenho aqui embaixo, ó, categorias, produtos categorias. Tenho mais 5 endpoints. E unidade de medidas, mais 5 endpoints. Se eu pegar aqui, ó, estou na unidade de medidas. Try, para testar, né? Executar. Vai vir todas as unidades de medidas do meu banco de dados. Ó, CT, que é cento, CX, que é caixa, GL, que é galão. Aí eu vou fechar aqui, ó. Se eu for aqui nesse get, try. Aí eu posso testar aqui também, ó. Eu quero pegar só o CX, executar. Aí eu peguei só o registro do CX, que é a caixa. Então, isso aqui é um JSON, que vai ser devolvido para a aplicação que chamar esse endpoint aqui, ó. Né? Se eu fizer assim, ó, vou abrir aqui, caixa, tá vendo? Quem chamar vai receber esse JSON aqui, ó, que são esses dados aqui. Então, se essa aplicação aqui chamar, ele recebe uma string daquela. E aí ele consegue manipular esses dados dentro da aplicação, qualquer uma delas. Agora nós já temos o básico do nosso serviço de API. Na sequência, vamos construir essas aplicações aqui. Não esquece de deixar o seu like, se inscreve para receber as notificações e até o próximo vídeo.